Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Rock and Talk, né? Eu gostaria de agradecer a Lindália pela sua oportunidade. Nós somos o grupo dos Corporate Hackers, né? E a gente tem um grupo que a gente debate muito sobre as questões das transformações que as corporações estão trazendo, né? E nesse viés, a gente resolveu trazer esse debate para dentro do Hack in Rio Talk. Né? Eu sou Marcela Gonçalves, diretora de desenvolvimento empresarial da Multiledgers. Aqui comigo estarão o Courtney Guimarães, né, que eles vão se apresentar, a Valéria Queiroz, a Valéria Brandini e Dreyson Queiroz. Né? Sejam muito bem-vindos e podemos começar as apresentações. Gente, bom dia. Eu sou Valéria Brandini. Eu sou antropóloga empresarial. O que eu faço? Eu venho da carreira tradicional acadêmica, aquela coisa, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e num determinado momento eu busquei começar a aplicar esse tipo de conhecimento das ciências sociais, das ciências da comunicação, né, da semiótica, ao mercado, tanto ao campo das organizações, então aí seria uma perspectiva interna, né, da antropologia organizacional, quanto para entender o consumidor, tanto em tendências socioculturais, novos indicadores culturais, quanto em aspectos pontuais de comportamento de consumo. Olá, eu sou o Courtney Guimarães, sou cientista-chefe da BRQ Digital Solutions, estou no mercado de tecnologia há 35 anos e tenho uma formação polímata. Sou economista, marqueteiro, especialista em mercado de capitais e especialista em high frequency trading. Atualmente, minhas áreas de pesquisa são blockchain e machine learning, e eu cuido de projetos com tecnologias emergentes para mercados de finanças, telecom e energia elétrica. Olá, sou Valéria Queiroz. Eu sou a Queiroz, não o Queiroz, que o Queiroz vai se apresentar ainda. Originalmente sou formada em letras, mas sempre trabalhei na área de gestão empresarial, mais especificamente em gestão e administração administrativa e financeira de grandes bancas de advocacia. Atualmente estou dando consultoria para outros escritórios de advocacia. Além disso, eu estudo blockchain e empreendo em blockchain também. Desenvolvi junto com o pessoal a plataforma My Health Data, a plataforma que visa empoderar pacientes através da propriedade dos seus dados médicos e futuramente a monetização desses dados. E foi um grande prazer, quero agradecer ao pessoal do Hack in Rio por esse Hack in Talk, que é muito importante nesse momento que a gente vive. Então, eu não sou sobrinho do Queiroz, né? Eu sou o Dreyson Queiroz. Então, sou grafiteiro, sou programador, sou designer, sou antropólogo com bastante ênfase em educação, amo educação. Tenho me descoberto bastante aí nesse universo, principalmente na parte criativa, né? 15 anos dentro de agência de comunicação. Hoje eu tenho uma empresa chamada Clash, que a gente trabalha com design de interações entre as pessoas. A gente trabalha um modelo não consultoria, mas sim um modelo que a gente ajuda as pessoas a resolverem problemas dentro das empresas. E estamos aí a agradecer o convite. Espero que a conversa aqui seja gostosa com essas feras aí. Obrigado. Obrigada, pessoal. Dentro do tema que a gente entendeu que seria extremamente gratificante, né, para que a gente pudesse desenvolver aqui durante o Hacking Talk, seria com relação à questão, né, dessa relação de inovação, transformação, né, que hoje, principalmente devido à pandemia, está extremamente em voga, né? E o tema em si seria a falácia da inovação corporativa. E aí, como é que a gente consegue entender né, todo esse ambiente que as pessoas acabam vendendo, né, sobre inovação, sobre open innovation, sobre transformação, e que, no fundo, às vezes, dentro de casa, aquilo não está acontecendo?
que a gente tem dessa visão, né, que vocês trazem das experiências e de como isso acontece? Beleza. Falar de inovação nas corporações é interessante porque quando a gente fala de inovação, as pessoas imediatamente pensam, pô, vou entrar em contato com o departamento de TI e resolver o problema da inovação. Só que a inovação, na verdade, ela não é uma coisa apenas de tecnologia. A tecnologia é o meio para se alcançar essa inovação. A inovação, ela está, na verdade, nas pessoas, né? É você olhar para dentro da sua casa, como é que eu estruturo o meu negócio, como é que eu dou voz às pessoas que estão no meu negócio, então, como é que eu vou estruturar essa inovação dentro do ponto de vista de que eu tenho que atender, na verdade, resolver problemas dos humanos, problemas do nosso ecossistema. Então, a inovação, ela não é especificamente um problema do TI. Eu não tenho que... O TI, ele vai me ajudar, ele vai me conduzir a buscar novas soluções, meios para buscar soluções que resolvam problemas das humanidades. Eu acho que basicamente é isso, é olhar mais para dentro da corporação, da parte humana das corporações, e aí sim aplicar as inovações. Como é que eu aplico isso? Bem, a falácia da envelhação, como a gente brinca, né, lá nos Corporate Hackers, ela tem a ver com coisas que foram muito pesquisadas por um dos meus mestres, que é o Clayton Christensen. Quando ele escreveu The Innovator's Dilemma lá atrás, ele explica uma coisa que é muito comum na natureza. Os organismos e os sistemas, eles se especializam. E quanto mais especialistas eles se tornam, mais rígidos e despreparados para a mudança eles ficam, né? E a gente vê isso em todos os aspectos da natureza. Quando você fala de inovação corporativa, a corporação hoje, como ela foi traçada e plotada, ela é uma entidade pró-shareholder, ou seja, para o acionista, com uma função muito simples, de ser otimizada para maximizar o lucro. Não tem nada de errado com isso, é uma ética capitalista perfeitamente aceitável. Só que ela se torna fechada a qualquer coisa que destrua o seu lucro de curto prazo por um outro efeito colateral chamado conflito de agenda. O incentivo e a remuneração de todos os shareholders, sejam executivos, sejam shareholders como acionistas mesmo, são voltados para esse curtíssimo prazo. Isso conduz a um paradoxo que é literalmente como inovar dentro de uma grande corporação. Nos últimos 15 anos, a gente viu uma série de tentativas, seja por Open Innovation, seja por aquisições, ou mais recentemente por acqui-hiring, você adquirir empresas e trazer os seus fatores humanos para dentro de casa. E a gente tem alguns exemplos, exceções, como a 3M, que tem uma função de inovação contínua baseada na revenue de seus produtos inovadores. Na prática, o que a gente vê é que depende muito da liderança e da governança da empresa. Inovar enquanto um ser otimizado, mesmo que seja para uma finalidade constante como lucro, não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. A grande questão é como fazer isso de uma maneira cadenciada e que absorva essa cadência de mudanças dentro de uma cultura permanente. Aí, o que a gente fala de cultura permanente? Quanto mais tempo as pessoas ficam naquela organização, mais otimizada é aquela cultura. Então, como diria o Drucker, se culture eats strategy for the breakfast, eu diria que culture eats innovation in the lunch. Então, algo para se pensar. Na minha perspectiva, né, que a minha especialidade é a questão da cultura organizacional, mas não sob o ponto de vista da administração, mas sob o ponto de vista da antropologia, quando a gente pensa em cultura, em inovação, se eu for pegar pelo lado da cultura organizacional, se tornou meio que um neologismo que toda empresa quer ter de alguma forma porque não quer ficar para trás. Só que aí a gente esbarra numa coisa que a forma, existe o discurso do que a empresa coloca ali na sua missão, os seus objetivos, o seu propósito, né? A falácia do propósito, vamos falar assim. Então, existe essa estrutura que a empresa pinta que ela é e tudo mais, e existe o movimento interno de como as coisas são feitas a partir de um código de valores. E o que eu vejo é que muitas vezes as empresas tentam contratar processos, como o Courtney falou, adquirir novas empresas, contratam consultoria para fazer inovação, e você percebe que aquilo não muda o core. E não mudando o core da empresa, ela não mudando a sua estrutura cultural para ter um processo de assimilação,
de novas estruturas, até de novas tendências de como fazer as coisas, não acontece nada, porque a coisa trava no processo interno. E quanto maior a empresa, maior a estrutura, mais difícil desses processos serem assimilados. Então, você tem empresas grandes que criam um departamento de inovação e tá lá, olha, esses caras aqui vão ficar tentando novos processos e produzindo novas coisas, só que aquilo não é assimilado pelo core. Então, eu vejo isso como uma falácia, porque é bonito você dizer que você trabalha com inovação, mas aonde eu vejo a inovação? Muitas vezes eu vejo numa parte que, como disse a Valéria Queiroz, não tem nada a ver com a tecnologia, mas é no movimento de inovação social. Por exemplo, tem empresas que estão trazendo cada vez mais a inclusão como parte da sua estrutura cultural, e isso gera o novo, porque traz um novo olhar, traz uma nova forma de se relacionar, traz uma nova perspectiva. Então, do que eu acompanhei de empresas em que eu fiz pesquisa nos últimos anos, tanto na área de consumo como organizacional, eu acho que um dos pontos que mais realiza o processo de inovação é quando se mexe na questão social e cultural dentro da empresa, né? Mas a maior parte só fala buchitagem e não vira nada. Essa é a minha perspectiva. Então, falácia do mundo corporativo aí, o Courtney falou o termo envelhação, eu defendo ele bastante, né? A gente tem observado aí as grandes empresas e também as novas, as startups também, porque as startups já assumiram o modelo da falácia corporativa, né? Pegar as últimas startups aí do Brasil aí, poucas inovaram. Pegar as grandes corporações aí, poucas estão inovando, né? E quando inovam, simplesmente elas estão fazendo mais do mesmo com outros nomes, né? Tem colocado novos termos, novas referências, e isso não acontece. Então, a gente tem observado bastante, pelo menos as empresas que a gente tem andado aí, que algumas estão tentando falar sobre inovação, estão se dizendo inovadoras, estão dizendo que isso e aquilo, e no fundo é mais uma jogada de marketing do que propriamente um caminho para a inovação, né? E o processo de inovar e o processo de contar, principalmente que a Valéria Abrandini falou sobre inovação social, tem muitas empresas tendo esse olhar de inclusão, de diversidade, mas poucas de fato estão fazendo isso com vamos dizer assim, com um coração bom, bondoso, né? Não, elas querem ter isso porque se não tiverem isso, elas sabem que elas vão estar na mídia, elas vão estar em outras coisas falando que elas não fazem. Então tem um monte de falácia aí acontecendo, não somente com a inovação, mas sim com os termos, né? A gente fica brincando aí dos termos, principalmente lá no Corporate Hackers aí, que as frufrulências, né, Courtney? Os caras ficam cheios de frufrulência, cheio de termo bonito, cheio de não sei o que. Tá, mas de fato, cara, o que tu tá fazendo aí na tua organização? O que tu tá fazendo na tua empresa? E o cara, não, mas eu tô inovando. Aí tu vai ver, cara, o cara tá num ciclo, numa esteira lá da década da Revolução Industrial, lá de 1900 e todos lá. Tá, mas o que tu tá fazendo de inovação? E aí tu fica pressionando isso, e tem poucas empresas fazendo isso, até dentro do próprio corporate tem uma empresa ali que está fazendo e está construindo isso e é legal, mas é uma falácia aí dizer que hoje a gente tem corporações inovadoras dentro do Brasil. São bem poucas, assim. Eu acho que a gente entra muito numa questão de que a cada novo termo, todo mundo quer ser aquele novo termo, né? Como o Uber veio, aí agora todo mundo quer ser o Uber, né? A uberização das empresas, e tem toda essa questão, né? E não se atentam a criar uma nova metodologia, um novo modelo de negócio diferenciado, né? Para ser
um modelo que possa ser seguido por outros, né? Porque eu acho que essa é a relação da inovação, você entender que novos modelos, novas relações, construção sociais podem ser estabelecidas. E nesse foco, né, de novas construções sociais, eu gostaria que vocês falassem um pouco, Valéria, sobre esse enfoque, assim, porque eu acho que a inovação, e você é a base disso, e aí eu acho que eu vou querer ouvir todos, é a nova construção social. O que isso tem a ver com a inovação? Ah! O Heidegger, o filósofo, ele fala que toda tecnologia é ontológica, né? Eu enxergo a tecnologia, eu que não sou uma pessoa de TI, né? Aquela assim, eu fiz ciências sociais, que não entendo de números, mas eu entendo que a tecnologia é a coisa mais humana que tem, porque ela representa toda a projeção das capacidades, desejos, estruturas sociais, códigos culturais humanos no desenvolvimento de alguma coisa. Então, para mim, não tem nada mais humano do que a tecnologia. Os primatas já usavam tecnologia. E eu entendo que, assim, pesquisando tendências socioculturais, não trendsetter ou trend searching ou qualquer coisa, mas movimentos de macro tendência, eu sempre vejo que o novo vem das bordas, né? O novo vem das bordas. Se você quer entender, procurar aonde está o novo, ele muitas vezes está naquele que é excluído, que cria um novo jeito de fazer as coisas, porque organicamente é o que ele precisa e é o que ele pode, né? Nesse contexto, eu entendo que o social nos traz perspectivas de inovação, e eu vou dar um exemplo disso. A gente está nesse meio da Covid, né, nessa época de Covid, e um dos maiores exemplos de como se criou processos que funcionaram é a forma como a Central Única das Favelas, a CUFA, e várias comunidades se organizaram organicamente, né? Isso que seria organizar organicamente é um pleonasmo, mas enfim, e a coisa funcionou. Talvez se você tivesse colocado governo, saúde, polícia, exército para fazer isso, não teria feito. Então, eu acho que o novo, ele sempre está naquele que precisa dar nó em pingo d'água, e nesse processo vai criar uma nova forma de fazer as coisas, que eu odeio essa palavra, mas vai realmente ser disruptiva, porque vai criar uma ruptura no processo de como as coisas são feitas, e nisso realmente uma nova forma, uma coisa que sai do modelo antigo. Então, eu sempre tenho a perspectiva de olhar para o que as bordas estão fazendo, né? E as bordas, nesse caso, tanto que a gente está vivendo um momento... Eu nunca vi um ano tão forte para a consciência negra, infelizmente por um motivo tão ruim quanto a morte do George Floyd, mas todas essas estruturas são importantes a gente olhar. O que a molecada está fazendo com tecnologia, por exemplo? Muito bem colocado pela Valéria. A questão da inovação vindo das bordas, isso traz muito a percepção também da necessidade. Tá? As empresas querem inovar, e aí a inovação quer dizer o quê? Eu vou resolver um problema da sociedade, eu vou resolver um problema da minha própria corporação. A questão é que, às vezes, você traz a resolução antes do problema. Porque eu estou inovando, então eu estou trazendo a resolução de um problema antes que ele aconteça. Quando você fala das bordas, né, você vê efetivamente onde está um problema e eles buscam soluções para problemas reais. Então, por isso que a inovação ela é tão forte nessas relações sociais. Dentro das corporações, nós temos exemplos de o chão da fábrica trazendo soluções extremamente inovadoras para o core da companhia.
E o que acontece nas empresas é que elas querem ser disruptivas, né? Disruptivas, querem ser inovadoras, mas elas não dão voz para quem está na base da pirâmide. É necessário que você dê voz para quem realmente, para toda a organização, para que haja inovação. Porque senão você restringe as soluções apenas para quem está no ponto estratégico da empresa, e lá embaixo eles estão enxergando o que realmente está precisando ser mudado. Então, quando você desfaz esses silos de poder dentro da empresa, é que você dá permissão para que essa inovação realmente aconteça. Então, muitas empresas caem nessa falácia da inovação porque elas não resolvem esses problemas, como diz a Valéria, das bordas, né? Porque eles não estão dando voz para todas as pessoas que estão dentro daquele processo. Bem, inovação sempre é uma modinha, né? Desde sempre, mas eu tenho um think tank literalmente orientado para a gente entender o que é disrupção, e a gente criou uma teoria bem simples, né? Inovar, no caso de uma organização, é se perenizar. Ao contrário de nós, organismos biológicos, né, que estamos morrendo aos poucos, uma organização, em teoria, tende a querer ficar para sempre aqui pelo planeta. E se a gente olhar a história de organizações únicas, ou seja, que só fazem uma coisa e que tem mais de 1000 anos, então, para quem não sabe, a organização mais antiga do mundo é um hotel japonês que tem 1400 anos. Você fala, cara, como é que aquela coisa única viveu 1400 anos? Ela tem um padrão X de execução e foi favorecida pelo ambiente. No momento que a gente vive, onde o ambiente inteiro está volátil, na teoria as organizações também deveriam ser voláteis para se adaptar a isso. Mas não é tão verdade assim. Se a gente olhar para a organização em camadas, ela pode ter um core muito central em algumas competências ou algumas coisas muito centrais e ter um lado externo, ou que toque as bordas, como a Valéria estava falando, esse sim adaptável. E se a gente olhar para o próprio ser humano, né, que é na verdade de onde a gente projeta as nossas expectativas, nós somos mais ou menos assim. O nosso core é o cérebro. O externo, que é o corpo, se a gente for olhar a presença humana pelo globo, ele se adaptou a condições tão extremas como menos 50 na Sibéria e mais 50 no Saara. Então, o teu corpo, ele se adapta através de seus processos internos para esse tipo de coisa. A grande questão é como entender isso dentro de uma organização, sabendo que o ambiente externo dela tem algumas forças muito grandes, seja do ponto de vista econômico, seja a organização vive num ecossistema capitalista ou socialista, dependendo de onde ela encontra, e no seu motivo de existência. Na teoria, a gente ainda está vivendo a teoria da firma, ou seja, uma entidade existe porque é menos custoso ela fazer as coisas do que fazer individualmente. Será que é isso mesmo? Será que a gente vai precisar ter esse core que faça isso? Ou será que a organização seria um núcleo semi-religioso de cultura que orientasse, por exemplo, uma rede, que é o caso das cooperativas? A gente não tem isso muito claro. Então, dessa vez, inovação está sendo uma mudança de transição no próprio biosfera, da própria noosfera humana. E a gente já passou por isso algumas vezes na história da humanidade. Então, talvez inovar nesse momento seja basicamente se fechar num core muito forte de princípios éticos, executar esses princípios éticos de uma maneira coletiva que gere a união dos interesses desse coletivo e que, de alguma forma, garanta a sobrevivência dele até que a gente passe por esse período de mudança. Então, a própria inovação precisa se inovar nesse momento. Então, é uma grande reflexão que a gente vem fazendo lá no Think Tank. Dreyson? Bom, vamos falar aí, né? Inovação, como os Meiras ou o Silvio fala, inovação é emitir nota fiscal, e inovação social é pagar os boletos no final do mês. E aí, a partir disso, tem a parte criativa, onde como que a gente traz a criação, né? Se confunde muito inovação com criação, né? Com coisa nova. Inovar, às vezes, a tecnologia da conversa, a tecnologia do diálogo é uma baita inovação, seja ela social, seja ela corporativa. As empresas não conversam. Tu pega o presidente, que tem uma referência porque o cara viajou para os melhores eventos do mundo, tu pega o pessoal lá da linha de frente, lá da massa funkeira, que está lá no dia a dia, lá no chão de fábrica, e entende do negócio, mas tem o cara do meio. O cara do meio não quer perder o lugar dele. Acho que essa é a maior falácia. Os gerentes, os diretores, eles olham para baixo e não querem que ninguém suba, e eles olham para cima e eles querem atingir lá em cima, né? E aí a inovação morre. A Valéria trouxe uma questão interessante ali, a Brandini, das bordas, né? Hoje,
Antigamente as bordas estavam muito afastadas dos centros. Os centros são muito duros, né? E hoje as bordas estão muito flexíveis e elas estão chegando bem próximo do centro. Com isso gera o famoso caos e ordem, né? O centro, o núcleo fechado que é a ordem e controle, e as bordas estão no caos, estão falando e estão conversando. Então eu acho que para a gente quebrar essa falácia aí de inovação corporativa, a gente precisa trabalhar em rede. E trabalhar em rede não é trabalhar num grupo, no núcleo fechado. É saber que essas bordas elas vão chegar próximo, elas vão se afastar e também elas têm voz. Então, para mim, a inovação acontece quando a gente consegue conectar aí borda, centro, caos e ordem e, de fato, parar com esses intermediários aí que ficam evitando a inovação, né? Obrigada, pessoal. Acho que deu um pouco o aspecto daquilo tudo que a gente precisava ouvir aqui, né, sobre essa questão da inovação, das pessoas ficarem falando tanto de inovação e não inovarem, né? Eu acho que as questões que foram faladas, né, não só a cultura da empresa, mas essa relação de você não ouvir as bordas, e essas mudanças sociais que elas precisam existir para que haja inovação é algo extremamente necessário, né? E agora a gente vai às nossas considerações finais, né? Acho que eu vou começar com o Dreyson, tadinho, que ele já ficou por último algumas vezes. Dreyson, você tem 2 minutos de considerações finais aí. Pô, 2 minutos é bastante tempo, assim. Primeiro, né, vender o Corporate Hackers, né? Cara, é um grupo incrível, assim, a gente tem pessoas incríveis, pô, Courtney, as Valérias, né? Quem tem 2 Valérias incríveis no grupo, né? Difícil. 2 Queiroz, né? 2 Meiras, enfim, o grupo lá é rico. Considerações finais, eu acho que as pessoas, mais 50, mais 60, as mais experientes dentro das empresas, elas têm uma linha de pensamento e isso estrutura. As empresas não chegaram hoje até onde elas chegaram sem essas pessoas. Então a gente não pode dizer que elas estão totalmente erradas. Mas também tem uma galera que está vindo embaixo com uma energia de fazer, uma disposição que talvez esse povo 50 a mais, 60 a mais, eles não estão mais. E como que a gente conversa, né? Como que a gente coloca essas pessoas para conversarem? Eu acho que o Corporate Hackers tem esse princípio aí, e não só o Corporate Hacker, mas eu acho que as organizações deveriam ir por essa linha. Como que eu consigo pegar a galera que conseguiu estruturar as empresas, e se estruturaram bem, as empresas aí de 30, o Courtney falou aí de 1000 e poucos anos, então tem uma lógica certa aí, mas também tem uma lógica certa das pessoas que estão vindo, né, os mais novos aí, os mais 18, mais 20 ali, mais 25, que tem uma energia gostosa e estão olhando para outras coisas. Então, para mim, a falácia corporativa aí, ela começa a se quebrar quando a gente coloca esses 2 universos para conversar e a partir disso eu acho que sai a inovação, assim. Então, considerações finais aí, agradecer o convite, agradecer aí a presença dos meus ilustres amigos de WhatsApp, alguns, né, presencial, que, cara, acompanhem aí as conversas aí do Hack Rio, que vai estar bem bacana também. E curtam lá a página no Instagram do Corporate Hackers lá. Eu costumo pensar que a solução de um problema nunca está fora, né? Está dentro. Então, pegando o gancho do que o Dreyson falou, eu acho que ouvir o outro, né? Ouvir aquele que é diferente, criar sistemas em que você pode ter trocas de perspectiva, é uma forma de você romper com paradigmas. Eu não acho que o novo é criado se você faz todo um auê falando de inovação, mas mantém o mesmo paradigma. Tem coisas que eu tenho visto em empresas que, falando sobre a questão do diálogo, né? Pô, mentoria reversa. Você pega, por exemplo, um CEO e faz ele fazer uma mentoria com o cara do chão de fábrica. Porque os processos mais tecnológicos, voltando ao que eu estava dizendo anteriormente, eles só rodam no sistema humano. Então, eu acho que você ter essa troca de perspectiva, de lugar de fala, ao invés de ficar procurando, todo mundo fica
tão desesperado correndo atrás do futuro, correndo atrás do que é mais novo, das últimas publicações, mas assim, a antropologia me ensinou uma coisa que é, ao invés de ficar tentando olhar para cima, olha para o que o pequeno tem a dizer, olha para a perspectiva de quem está imerso nas coisas, porque existe um conhecimento orgânico que muitas vezes é ouro, e ele não é científico, ele não é acadêmico, mas ele é de uma percepção de quem precisa dar nó em pingo d'água nas coisas, por isso o exemplo da CUFA. Então eu acho que o pessoal tem que parar de ser megalomaníaco, tem que parar de querer ser a empresa de inovação da vez para criar matéria nas revistas, né? E começar a olhar para dentro e começar a realmente executar o que todo mundo está falando, porque eu só vejo falar, mas não fazer, que é inclusão. Inclusão não é você trazer uma pessoa, fazer Power Rangers, entendeu? Uma pessoa de cada etnia. É você olhar para dentro aquelas pessoas com menos poder e uma alteração nessas relações de poder, onde você dá poder para quem é menor, faz com que você observe processos que talvez você não conseguiria olhar, nem se enxergar, nem se você contratasse uma consultoria cara. Bom, pegando um pouquinho a fala de todo mundo aqui, acho que o que a gente mais falou aqui não foi de formar, foi de transformar, né? E transformar não significa você olhar para o vizinho, o que ele está fazendo, e vou trazer simplesmente isso aqui para cá, vou replicar na minha instituição, vou fazer uma marketagem disso aqui e com isso eu vou inovar. Não. Transformar é você ter esse olhar das redes que o Dreyson falou, porque nós hoje, cada vez mais, estamos nos relacionando em redes, nós sempre nos relacionamos em redes, mas isso se exponencializou de uma forma tal por conta das comunicações. E quem está no chão da fábrica, ele está sendo empoderado, sim, porque a gente está vendo esse movimento que o Dreyson bem colocou, das bordas virem cada vez mais para o centro. Então, é um pouco do que todo mundo falou aqui. A gente tem que olhar para dentro das corporações, dar voz para todas as pessoas. Assim a gente realmente vai fazer inovação. A relação em rede dentro da corporação, fora da corporação. Isso vai ser uma tônica nos próximos anos, daqui para frente. Nós sempre nos relacionamos em rede, mas isso cada vez mais vai ficar mais forte para a gente. E trazendo um pouco a ideia da pandemia e do home office, né? Porque a pandemia, todo mundo agora está falando do novo normal, não é novo normal coisa nenhuma, na verdade, são mudanças que já deveriam estar acontecendo, que já vem acontecendo, que nós já temos vislumbrado isso já há alguns anos, e as empresas agora, de repente, precisou ter um problema real para fazer a sua mudança, né? As empresas elas vão ser, sobretudo, nesse mundo agora de home office, vai ser uma mistura de home office e trabalho local. Então, as pessoas vão se encontrar, principalmente se essas pessoas são prestadoras de serviço, as empresas, fisicamente, elas vão se tornar grandes pontos de encontro, de troca. E essa troca ela é decisiva para que haja realmente uma inovação dentro das empresas. Mas uma troca, como colocou o Dreyson, sem intermediários. Que é o que a gente fala do mundo peer-to-peer. Todo mundo participando desse processo de inovação da empresa. Sobretudo os que estão mais dentro do processo de produção ou do processo de prestação desse serviço. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal do Hack in Rio, acho que é um ponto muito importante para a gente trazer aqui. E, enfim, Corporate Hackers sempre à disposição aí para essas trocas maravilhosas que a gente tem. E para mim é uma honra estar com pessoas assim, como a Marcelo Kirchner, meu mentorzão aí, o Dreyson, Valéria, Brandini. Enfim, muito obrigada a todo mundo. As ordens. Finalização. Antes de mais nada, né, acho que é a 5ª vez esse ano que eu passo por essa situação, né? E eu já passei por isso no Fórum da Manhã, lá em Minas, então que me perdoem os millennials, mas esse papinho de nós somos os novos, nós somos a mudança, é uma bullshitagem sem mais tamanho. Então, se a gente olhar a história das startups, as mais famosas startups, todas foram fundadas por 40+, né? Então, molecada pode dar até 10 em 15 segundos, mas a gente conseguiu catalisar coisas. Eu acho que esse é o talento do futuro.
O que mudou em relação a isso, e aí fazendo a amálgama de gerações, diversidades e experiências, é que hoje é muito mais fácil você coordenar essas diversidades do que era antes. E isso nos traz uma amplitude de realização absurda. Então, se a gente pegar, por exemplo, a SpaceX, que para mim hoje é a startup de maior sucesso do ponto de vista de como administrar a inovação, ela catalisa isso. Ela tem o Musk, que é um cara ultra, super experiente no que já deu errado, e isso é muito importante para você fazer inovação, você ter muita experiência daquilo que já deu errado, não para fugir, mas para usar os shortcuts daquilo que não precisa ser feito. Mas você também precisa ter uma massa muito grande de atirados e tomadores de risco sem medo de errar. Ou seja, aquele cara que pula sem ter uma rede de segurança. Por quê? Porque o limite da ciência, ele não é o conhecimento, ele é a criatividade. Então, ciência é um exercício de tentativa e erro muito amplo. E se você não criar novas hipóteses, se você não abrir a sua mente para novas possibilidades, você não vai inovar absolutamente nada. E aí é onde entra o nosso grande desafio. Todo mundo tem muita razão, porque todo mundo tem todo o conhecimento disponível. E a dialética do debate pelo conhecimento, ela cansa, ela desgasta e ela só gera entropia. A dialética pelo princípio, ou seja, pelo objetivo central de todos, é uma outra dialética. Você fala assim, cara, eu preciso resolver aquele problema. E nós vivemos nos últimos 6 meses essa dialética positiva. Então, eu estou trabalhando em alguns projetos relacionados ao Covid, e quando você olha o quanto que, apesar de todas as merdas que nós seres humanos conseguimos fazer, foi catalisado em cima de um objetivo simples. Precisamos salvar vidas. Ponto. Talvez seja uma das primeiras vezes na história onde a humanidade se catalisou nesse objetivo. A outra vez que houve uma catalisação parecida, que foi na Segunda Grande Guerra, foi o inverso. Precisamos destruir vidas. Nunca se inventou tanta arma de guerra como naquele período. E quando a gente olha para isto funcionando, de uma maneira mágica, a gente conseguiu fazer isso. Eu fui participante de um hackathon da NASA recentemente, e teve a segunda edição só sobre o Covid. Das 40 empresas lá de fora, eu acho que tem 12 brasileiras. Isso mostra que nós estamos catalisando o nosso Civirol, o nosso joguinho de cintura, que sempre foi associado à malandragem, à lei do Gerson, etc., para uma coisa importante. O hackathon inicial, das 6 finalistas mundiais, 2 eram brasileiras e tinham a ver com salvar o planeta. Então, e era gente que tinha um cara de 50, 2 de 15, 3 de 20, mulher, gordo, baiano, gay, preto, branco, amarelo, vermelho e tudo mais. E essa coisa não é uma bullshitagem, ela funciona mesmo, a diversidade funciona. E quando a gente olha para o palco mais presente disso, que são os jardins de infância, onde estão as criancinhas juntas ali, a gente entende que tem um modelo a ser copiado. O diabo é deixar a porra do ego em algum lugar guardado e bem longe disso. E talvez, como diz lá o meu querido amigo Pondé, esse seja o grande desafio da humanidade, porque com todo o conhecimento, com toda a liberdade, com todas as redes, nós criamos a era da estupidez. A gente fala pra caramba, todo mundo tem razão, tá todo mundo polarizado e a união está se tornando cada vez uma tarefa mais difícil. Então, se eu quero deixar uma mensagem final para todo mundo que tem algum tipo de liderança, trabalhar a união. Seguir os exemplos de todos aqueles que conseguiram concatenar coisas diversas e fazer união. Obrigada a participação de vocês, né? Obrigada a todos que estão nos vendo aqui. Obrigada, Lindália, por mais esse convite, por trazer essas discussões que a gente tem muito no nosso grupo, né? No WhatsApp, nas redes, e tá expondo isso aqui é extremamente gratificante, né? E eu acho que vocês vão ter ainda mais insights e mais informações, trazer mais insights para começar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que toda hora, quando as pessoas começarem a falar de inovação, começarem a falar que estão transformação, assim, o que isso realmente, eu acho que a gente falou aqui a base, né? O que isso tem que realmente envolver, né? E obrigada, acho que o Hacking Talk é um ambiente super propício para isso. Tá? Obrigada a todos.